Olá, me chamo Mirleide Queiroz. O assunto de hoje é Base Nacional Curricular, BNCC com foco na alfabetização. O que é a Base Nacional Curricular? É um documento que define as habilidades essenciais para todos os alunos da educação básica. A BNCC não determina como ensinar, mas o que ensinar. Cada escola e cada rede deverá, dentro do seu currículo e projeto político-pedagógico, definir como irá trabalhar diversidades locais. A base estabelece que a educação infantil é uma etapa essencial para a construção da identidade e da subjetividade das crianças. A BNCC estabelece 5 campos de experiência, que indicam quais são as experiências fundamentais para que a criança aprenda e se desenvolva. Os campos de experiência não têm caráter de currículo, mas servem para auxiliar o professor a planejar atividades com maior clareza do que deve ser desenvolvido em cada fase. O primeiro campo de experiência é o eu, o outro e o nós. Destaca experiências relacionadas à construção da identidade e da subjetividade, construções de relações permeadas por interações positivas, vínculos profundos e estáveis com os professores e os colegas. O segundo campo, corpo, gestos e movimentos, revela a importância de que a criança deve viver experiências com diferentes linguagens, como a dança e a música. Coloca ênfase nas experiências que estimulam a exploração do espaço com o corpo e diferentes formas de movimento. O terceiro campo, traços, sons, cores e formas. Ressalta as experiências com as diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas e que promova a sensibilidade investigativa da criança. Valoriza a ampliação do repertório musical e a exploração de diferentes objetos musicais. O quarto campo, escuta, fala, pensamento e imaginação. Realça as experiências com a linguagem oral, como as conversas e as cantigas. Incentiva as experiências com a leitura de histórias e ainda a linguagem escrita, convidando a criança a conhecer os detalhes do texto e das imagens e ter contato com os personagens e imaginar cenários. O quinto campo, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. A ênfase está nas experiências para a construção de noções espaciais e em relação ao tempo, de ordem temporal e histórica. As crianças devem entender que os números são recursos para representar quantidades. É importante favorecer a construção de noções relacionadas a transformações de materiais, objetos e situações que aproximem as crianças da ideia de causalidade. O documento aponta para uma continuidade do que é feito na educação infantil por meio do ensino fundamental, deixando mais claro que há uma ponte entre os dois segmentos. Olá, me chamo Silene Santos e vou falar sobre a transição da educação infantil para o ensino fundamental e o que a BNCC propõe para a alfabetização. A transição entre a educação infantil para o ensino fundamental requer muita atenção para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa. É preciso estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto para as crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo. No que diz respeito às propostas que a BNCC propõe para a alfabetização, pode-se destacar que o documento dá ênfase nas relações entre fala e escrita e justifica essa ênfase como um reconhecimento de que a apropriação do sistema alfabético de escrita tem especificidades e colocando-a como foco principal da ação pedagógica nos anos iniciais do ensino fundamental. As principais novidades para os primeiros anos do ensino fundamental destaca-se a linguagem como forma de interação, ou seja, a linguagem materializa-se em práticas sociais com objetivo e intenção. Por essa razão, estabelece a centralidade no texto como unidade de trabalho e indica a necessidade de sempre considerar a função social dos textos utilizados.
Durante a alfabetização, isso sinaliza para a importância de que os alunos trabalhem com textos reais e não exclusivamente criados para o trabalho escolar, como Ivo viu a uva. A BNCC também aponta que nos anos iniciais do fundamental será possível intensificar e estruturar as experiências com a língua oral e escrita iniciada na educação infantil. Outro destaque que a BNCC traz é a alfabetização explícita. A BNCC reconhece a especificidade da alfabetização e propõe a mescla de duas linhas de ensino. A primeira indica para a centralidade do texto e para o trabalho com as práticas sociais da leitura e escrita. A segunda soma a isso o planejamento de atividades que permitam aos alunos refletirem sobre o sistema de escrita alfabética. Estudar, por exemplo, as relações entre sons e letras, investigar com quantas e quais letras se escreve uma palavra e onde elas devem estar posicionadas ou como se organizam as sílabas. Sendo assim, a BNCC considera as contribuições da perspectiva construtivista, a necessidade de um trabalho com a consciência fonológica e com o conhecimento das letras para ajudar a criança a evoluir em suas hipóteses de escrita. Essa opção pela alfabetização explícita compreende que as crianças aprendem de diferentes maneiras e esta pode ser uma opção para a parcela que não tem sido alfabetizada apenas pela proposta das diretrizes anteriores. Indicar a ilusão de atividades específicas sobre a notação alfabética não significa desprezar a imersão do texto e sua função social, nem estabelecer uma ordem de prioridade entre os dois trabalhos. Até porque não basta dominar o sistema de escrita para estar alfabetizado. É preciso ser capaz de ler e escrever textos de diversos gêneros. Um processo que o próprio documento indica ter continuidade a partir do 3º ano, quando a ênfase é na ortografização. Outra proposta trazida pela BNCC é alfabetização em 2 anos. O ano de escolaridade, limite para uma pessoa aprender a ler e escrever, foi uma das questões mais discutidas durante a elaboração da BNCC. O Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa coloca como prazo limite para a alfabetização o 3º ano, mas com a nova proposta, a BNCC antecipou para o 2º ano e aponta que, no 3º ano, o processo continua com mais foco na ortografia. Dando continuidade à proposta, temos os campos de atuação como eixo estruturante. Os campos de atuação representam, na organização da BNCC, papel de eixo estruturante tanto quanto as práticas da linguagem. Essa novidade evidencia a proposta de contextualizar a construção do conhecimento. A ideia de que as práticas de linguagem são na vida social e devem ser levadas à escola, em situações reais em que se fazem necessários os seus usos. Para os anos iniciais, são 4 campos: vida cotidiana, artístico-literário, prática de estudo e pesquisa, e vida pública. E a última proposta é o destaque para o multiletramento. A ampliação no uso da tecnologia alterou as práticas de linguagem na sociedade atual. A BNCC reflete isso ao dar ênfase ao ensino das especificidades da leitura e da escrita em ambientes digitais, entre outros. Os gêneros clássicos, como conto, crônica, entrevista, notícia, tirinha, receita, etc., estão presentes no documento, mas este abriu espaço para novos gêneros, como chats, twitters, posts, etc. E há textos multissemióticos e multimediáticos, que consideram, além da escrita, imagens estáticas, como fotos, pinturas, ilustrações, infográficos e desenhos, ou em movimento, como vídeos e filmes, e em som, como áudios e música, componentes que contribuem significados à mensagem. Para os anos iniciais, cabe ao professor contribuir para a construção desse multiletramento e qualificar as produções e a utilização das ferramentas digitais, considerando também os aspectos éticos, estéticos e políticos. Olá, aqui quem vos fala é Lisiele Carvalho
e estarei dando continuidade sobre o nosso assunto, a BNCC, especificamente Ensino Fundamental, Anos Iniciais e Finais. A BNCC, Ensino Fundamental, Anos Iniciais e Finais, está dividido em 5 áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. E estas favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares. Nos textos em que essas áreas do conhecimento são apresentadas, é explicitado o seu papel, a sua função na formação integral dos alunos deste ensino, sendo destacados as suas peculiaridades e os saberes próprios nos diversos componentes, pois, nestes textos, falam que nesta fase da vida, as crianças elas passam por diversas mudanças que refletem no autoconhecimento de si mesma, do outro e do mundo. Desta forma, a proposição da BNCC, Ensino Fundamental, Anos Iniciais e Finais, é a progressão das múltiplas aprendizagens, pois, segundo Gardner, todo mundo possui a capacidade para desenvolver qualquer tipo de inteligência, se receber os estímulos certos. E como a educação infantil antepõe o ensino fundamental, é de suma importância prever as novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões em uma atitude ativa na conclusão de conhecimentos. A propósito disto, para essa proposta é a articulação do trabalho com as experiências anteriores que farão com que isso aconteça, dando ênfase às situações lúdicas, pois o lúdico é um recurso metodológico de suma importância na vida das crianças. Além disso, as crianças passam por muitas mudanças no seu desenvolvimento, por isso devem ser estimuladas ao pensamento lógico, criativo e crítico, bem como sua capacidade de perguntar, argumentar, interagir e ampliar sua compreensão do mundo, devendo garantir um percurso contínuo de aprendizagens e uma maior integração entre as duas etapas, ou seja, anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. E para garantir que esse percurso seja contínuo, há vários pontos em comum, como a divisão por área do conhecimento, componentes curriculares e unidades temáticas. A BNCC do ensino fundamental é estruturada da mesma forma como é estruturado o Enem, ou seja, em áreas do conhecimento, tais como linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Lembrando que o que antes era conhecido como matéria passou a ser chamada de componente curricular. Outra coisa nova é a alfabetização. Mas como assim alfabetização? É que agora a criança deverá estar plenamente alfabetizada até o 2º ano do ensino fundamental. De novo, a criança deverá estar plenamente alfabetizada até o 2º ano do ensino fundamental, enfatizando aqui que o processo de alfabetização começa com as práticas letradas na educação infantil, mas é até o 2º ano do ensino fundamental que se espera a integral alfabetização dos alunos. Por ser um processo que se inicia anteriormente ao ensino fundamental, não é possível afirmar que as crianças são alfabetizadas em apenas 2 anos, mas sim em 2 anos de ensino fundamental. Lembrando que antes era obrigatório até o 3º ano do ensino fundamental e hoje até o 2º ano do ensino fundamental. E quais são as competências, Gisele, e habilidades envolvidas neste processo de alfabetização? Bom, saber diferenciar escrita de outras formas gráficas, dominar as convenções gráficas, como por exemplo letra maiúscula e minúscula, conhecer o alfabeto,
compreender a natureza alfabética do nosso sistema alfabético, saber decodificar palavras e textos escritos, saber ler e reconhecer globalmente as palavras, ampliar a sacada do olhar para porções maiores de texto que meras palavras, desenvolvendo assim fluência e rapidez de leitura, ou o fatiamento. E as unidades temáticas. E nesse caso, a forma como será trabalhado os conteúdos será diferente, pois ganhou um novo foco. Agora é dividido por unidades temáticas. Mas o que são essas unidades temáticas? Bom, cada unidade temática contempla uma gama maior ou menor de objetos de conhecimento, assim como cada objeto de conhecimento se relaciona a um número de habilidades. Por exemplo, em ciências, temos as unidades temáticas matéria e energia, vida e evolução, e a Terra e o universo. Em educação física, brincadeiras e jogos, esportes e ginásticas. E na BNCC, essas unidades aparecem em praticamente todas as unidades curriculares ao longo de todo o ensino fundamental, com exceção do componente língua portuguesa. De novo, com exceção do componente língua portuguesa, da área de linguagens, que não estará estruturado em unidade temática. Olá, meu nome é Magda e eu vou falar sobre o ensino fundamental no contexto da educação básica. O ensino fundamental, com 9 anos de duração, é a etapa mais longa da educação básica, atendendo a estudantes entre 6 e 14 anos. Há, portanto, crianças e adolescentes que, ao longo desse período, passam por uma série de mudanças relacionadas a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros. A BNCC, nos anos iniciais, valoriza as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências quanto o desenvolvimento pelos alunos de nova forma de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões em uma atitude ativa na construção de conhecimento. Nesse período da vida, as crianças estão vivendo mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento, que repercutem em suas relações consigo mesma, com os outros e com o mundo. Nesse período, ampliam-se também as experiências para o desenvolvimento da oralidade e dos processos de percepção, compreensão e representação, elementos importantes para a apropriação do sistema de escrita alfabética e dos outros sistemas de representação, como os signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e científicos, e as formas de representação do tempo e do espaço, que os alunos se deparam com uma variedade de situações que envolvem conceitos e fazeres científicos, desenvolvendo observações, análise, argumentações e potencializando descobertas. As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e a sua interação com as mais diversas tecnologias de informação e comunicação são fontes que estimulam sua curiosidade e a formação de perguntas. O estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico por meio de construção e de fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e de comunicação, possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmo, do mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e com a natureza.
Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética, de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita, e ao envolvimento em práticas diversificadas de letramento. Nos anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e de experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas, quanto o que ainda precisa aprender. Além desses aspectos relativos à aprendizagem e ao desenvolvimento, na elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas, deve ainda ser consideradas medidas para assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagem entre as 2 fases do ensino fundamental, de modo a promover uma maior integração entre elas. Afinal, essa transição caracteriza por mudanças pedagógicas na estrutura educacional, decorrentes principalmente da diferenciação dos componentes curriculares. Olá, meu nome é Débora Nascimento. O assunto ao qual vou falar é a língua portuguesa, anos iniciais, práticas de linguagem, objetos de conhecimento e habilidades. Então vamos lá. Os componentes da língua portuguesa no 1º e no 2º ano do ensino fundamental são justamente o ciclo de alfabetização e letramento. Isso significa que essas práticas de linguagem podem perpassar por todos os campos de atuações. Então, o que podemos aprender sobre as práticas de linguagem? O que acontece por meio da linguagem é aquilo que você vê, ouve, sente, pensa, lê, organiza, compreende, memoriza, fala, desenha e age. Toda atividade humana, tudo que nós fazemos, se baseia nas práticas de linguagem. A linguagem é a forma como a gente se comunica com o mundo, é a forma como a gente se relaciona com o mundo. Então, quando nos referimos à linguagem, as pessoas pensam que é a forma como a gente fala, mas não é apenas isso. A linguagem pode ser oral, pode ser visual motor. Existe também a linguagem escrita, a linguagem visual, a linguagem sonora e a linguagem digital. Existem formas disso acontecer. Segundo a BNCC, essas formas são chamadas de eixos. Então vamos conhecer esses eixos. No eixo oralidade, compreende as práticas de linguagem que ocorrem em situações orais, por meio da fala. A oralidade é a língua vocalizada. A oralidade é a forma como o homem se comunica com o outro, a partir do momento que ele cria a linguagem em códigos linguísticos. Então, como isso pode acontecer na sala de aula? Por meio da aula dialogada, declamações de poemas, peça teatral, apresentações de cantigas, canções, contações de histórias, entre outros. Tudo isso é um trabalho de oralidade, de comunicação social, que o aluno vai estar desenvolvendo em diversas situações orais. No eixo análise linguísticos, analisar é tudo sobre a língua, é entender a ortografia, é entender como a palavra se forma, é entender que V é diferente do S, é entender que o X tem o mesmo som que CH, é idêntico o som, mas é diferente na escrita. Já no eixo leitura e escuta, a BNCC fala na leitura não só no contexto escrito, o texto papel, mas fala na leitura pensando no processo de tudo que se vê. Na educação infantil entra a leitura de imagens. No 1º e 2º ano, leituras de gráficos, leituras de fotos, de desenhos, de diagramas, de esquemas e etc. Como você vê o mundo, como você lê o mundo, ampliando-se o letramento.
No eixo produção de texto, você pode produzir texto individual ou em grupo. Você pode produzir um texto oral ou você pode produzir um texto escrito. Já no processo de alfabetização, embora desde que nasce e na educação infantil a criança esteja cercada e participe de diferentes práticas letradas, é nos anos iniciais, primeiro e segundo ano do ensino fundamental, que se espera que ela se alfabetize, com o objetivo de garantir o direito fundamental de aprender a ler e escrever. Nesse processo, é preciso que o estudante conheça o alfabeto e a mecânica da leitura e escrita, ou seja, consiga codificar e decodificar. Então, codificar é a escrita e decodificar é a leitura. Exemplo, você está olhando para um carro, você está decodificando, você está entendendo que aquilo é um carro. Quando você escreve, você está codificando, transformando seus pensamentos em código. No codificar e decodificações da leitura, fonema, som da fala. Em material gráfico, fonema ou letras, no que se escreve, o que envolve o desenvolvimento de uma consciência fonológica dos fonemas do português do Brasil. Eu sou Janaína e vou dar continuidade ao assunto. Soares considera que a alfabetização é a aprendizagem da técnica, domínio da escrita, da leitura e da relação que existe entre grafemas e fonemas, assim como dos diferentes instrumentos de escrita. Há 3 relações que são muito importantes nesse processo. Primeiro, relações entre a variedade de língua oral falada e escrita. A criança está relacionando fones e alofones de sua variedade linguística. Segundo, os tipos de relações fonoortográficas do português do Brasil. Há uma letra para um som, SS, C, C cedilha, X, SC, Z e XC, além das vogais abertas, fechadas e nasalizadas, A, AN, E, O. Terceiro, estrutura da sílaba do português do Brasil. Depois de apresentadas as vogais, as famílias silábicas são apresentadas sempre com sílabas simples, consoantes vogal. V, CCV, CVC, CCVC e CVV. Esse processo de apresentação dura cerca de 1 ano letivo. Em resumo, podemos definir as capacidades e habilidades envolvidas na alfabetização, como sendo capacidades de decodificação que envolve compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas, dominar as convenções gráficas, conhecer o alfabeto, saber ler, reconhecendo globalmente as palavras e dominar as relações entre grafemas e fonemas. Evidentemente, os processos de alfabetização e ortografização terão impacto nos textos em gêneros abordados nos anos iniciais. Os conhecimentos e análise linguística avançarão em outros aspectos notacionais da escrita, como pontuação e acentuação, e a introdução das classes morfológicas das palavras a partir do 3º ano. Eu me chamo Valéria Sampaio e irei dar continuidade ao nosso assunto. A alfabetização na nova Base Nacional Comum Curricular, o que é possível analisar até aqui. Na BNCC, a alfabetização é apresentada como uma questão importante. O documento manifesta atenção na transição da educação infantil para o ensino fundamental, visando a integração e continuidade nos processos de aprendizagem dos educandos, respeitando cada etapa. Torna-se indispensável determinar estratégias de adaptação para que se construa com base naquilo que a criança já sabe que é capaz de fazer, dando seguimento ao seu percurso educativo. O ensino fundamental, etapa mais longa da educação básica, é a fase em que os alunos passam por várias transformações que estão ligadas
a mudanças físicas, cognitivas, sociais, entre outras. A BNCC expressa a valorização pelas situações de aprendizagem lúdicas e indica a necessidade de articular as experiências vividas na educação infantil. Conforme a BNCC, nesse período, as crianças estão vivendo grandes mudanças que repercutem em suas vidas pessoais e com os outros. Quanto maior for sua desenvoltura e autonomia nos movimentos, maior será sua ampliação no espaço. A relação com vários tipos de linguagem permite ao aluno a participação no mundo letrado e novas construções de aprendizagens. Ampliam-se também a percepção, compreensão, representação, além das experiências que auxiliam no desenvolvimento da oralidade, que são elementos importantes para a apropriação do sistema de escrita alfabética e letramento. Os alunos se deparam com diversas formas de representação de tempo e do espaço, várias situações que envolvem o conhecimento científico, reforçando suas descobertas. Segundo a BNCC, as experiências que o aluno traz consigo do ambiente familiar, cultural e social, o contato com as tecnologias, memórias, estimulam a sua curiosidade e, assim, novas perguntas. Isso faz com que o aluno comece a ampliar sua compreensão de si mesmo e do mundo social nas relações humanas e no qual ele está inserido. As características dessa faixa etária demandam um trabalho escolar de acordo com os interesses apresentados pelos alunos de suas vivências, para que a partir dessas vivências possa aumentar sua compreensão. De acordo com a BNCC, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de oferecer amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética, associando as práticas diversas de letramento. Ao compreender o conhecimento de mundo por meio de novos olhares, surgem as oportunidades para a criança de aperfeiçoar a leitura e a escrita de modo mais relevante. Ao longo do ensino fundamental, anos iniciais, o conhecimento ocorre por meio da aprendizagem anteriores e pelas que ainda virão, ampliando a prática e a experiência. Nesse momento, de acordo com a base, ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social. A linguagem nesse movimento é central. A interação entre as pessoas deve estar presente no ato educativo. Para a BNCC, cada atividade de linguagem propicia dimensões de conhecimento que o sujeito não alcançaria do outro modo. Interagir com outros tipos de linguagem, seja por meio de outras línguas, culturas, práticas, nos levam a desenvolver o nosso conhecimento e perceber o mundo a si mesmo. A linguagem, com o tempo, acaba se tornando objeto de estudo dos próprios alunos, já que a mesma é objeto de reflexão e análise. Nos anos iniciais da criança, a BNCC nos mostra que é preciso se atentar ao desenvolvimento da capacidade de representação, essencial para a compreensão do sistema de escrita alfabética. As interações já vivenciadas pelas crianças, como oralidade, espaço, tempo, entre outros, permite com maior facilidade a compreensão da prática de ler, escrever, ouvir, expressar-se em diferentes contextos, ampliando sempre seu vocabulário linguístico. Portanto, durante os primeiros anos, a apropriação do sistema alfabético ocupa um espaço de destaque, sendo que as demais linguagens obtêm um novo significado pela alfabetização. As linguagens utilizadas na educação infantil como campo de experiência passam a ser agora objeto de conhecimento escolar. No ensino fundamental, anos iniciais, se dá prosseguimento com a língua oral e escrita, desenvolvidas na educação infantil. A BNCC preserva a continuidade entre o desenvolvimento e a aprendizagem entre 2 etapas da educação básica. Dessa forma, o ensino fundamental nos anos iniciais é composto por 5 eixos que são oralidade, conhecimento linguístico e gramaticais,
leitura, escrita e educação literária. Oi, eu sou a Arielle. Eu vou dar continuidade ao subtópico 4, que diz respeito à alfabetização na nova Base Nacional Comum Curricular. Nos anos iniciais das crianças, segundo a BNCC 2017, é preciso atentar ao desenvolvimento na capacidade de representação, que é muito importante na compreensão do sistema de escrita alfabética. Nessa fase, a apropriação do sistema alfabético ocupa um lugar de destaque e as línguas utilizadas na educação infantil passam a ser objeto de conhecimento escolar. A BNCC 2017 defende a continuidade entre as duas etapas da educação básica. Assim, o ensino fundamental nos anos iniciais é composto por 5 eixos. Primeiro, oralidade, na qual aprofundam-se o conhecimento e o uso da língua oral. Segundo, conhecimentos linguísticos e gramaticais. Nesse eixo, sistematiza-se a alfabetização, observação, as regularidades da língua e a aprendizagem de regras e processos gramaticais básicos. Terceiro, leitura, ampliação do letramento através da introdução de estratégias de leitura em texto de complexidade crescente. Quarto, no eixo escrita, a incorporação de estratégias de produção de texto de diferentes gêneros textuais. Quinto, o último eixo é educação literária, com foco em desenvolver a formação do aluno para conhecer e apreciar textos literários. A alfabetização envolve certas habilidades cognitivas e motoras. Por exemplo, é essencial que o aluno diferencie as formas de escrita e que saiba que se escreve de cima para baixo, da esquerda para a direita. Também é necessária a compreensão das diferenças entre a fala e a escrita, reconhecimento das letras do alfabeto, suas formas gráficas e sons. É possível perceber que a alfabetização e letramento estão relacionados e que um é condição para o outro. Segundo a autora Sforni, 2016, a forma como o ensino vem sendo organizado dificulta a apropriação do sistema alfabético. Desde que o letramento passou a fazer parte da educação, a alfabetização e o trabalho letrassom foram deixados de lado, priorizando-se os conteúdos com diferentes gêneros textuais. Ou seja, assim que o aluno começa a escrever, espera-se que ele tenha domínio da produção textual e dessa relação letra-som. Sem isso, sua aprendizagem nas outras áreas é afetada negativamente. Ainda segundo Sforni, a alfabetização necessita de processos sistematizados e intencionais, como solução para o precário domínio de leitura e escrita no ensino fundamental, anos iniciais. Para finalizar, no quesito alfabetização, a análise da BNCC ainda levanta muitos questionamentos. E como avanço, podemos citar o esforço de se conseguir uma base de aprendizado comum, como determina a LDB 9394/96. Para se garantir o sucesso do aluno, é necessário a sistematização do processo de alfabetização. As referências que embasaram o trabalho
foram a BNCC, site Nova Escola, site fipcotia.edu.br, site ead.bauru.sp.gov.